Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia, seja derramada abundantemente. Mais um vídeo aqui do nosso canal. Nessa oportunidade, estaremos estudando a lição de número 10 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Quero convidar você para ficar até o final desta aula, que será uma aula de muita edificação e de conhecimento. Nós iremos falar aqui do tesouro da terra e do tesouro do céu. Estaremos falando também da idolatria ao dinheiro, do amor ao dinheiro. O que Jesus ensinou sobre isso? O que nós sabemos sobre esse ensino? É sobre esse tema que nós estaremos falando nessa lição de número 10. Quero convidar a você também para se inscrever no nosso canal, nos abençoando aí com a sua inscrição, estará nos incentivando, nos ajudando ainda mais a aprofundar o nosso conhecimento e trazer aqui conteúdos relevantes para a tua vida, para a minha, para a nossa vida. E Deus continuará te abençoando, pois você estará contribuindo para o reino do céu. Deus em Cristo Jesus continue abençoando o seu dia, Deus abençoando a sua família, e nesse dia vamos juntos para mais uma lição, a lição de número 10 da nossa EBD. A lição de número 10, ela vai ser ministrada pelos professores nas igrejas no dia 5 de junho. Nossa segurança vem de Deus. Olha o tema da lição. Nossa segurança, ela vem de Deus somente. Não vem do dinheiro, não vem de nada materiais. É isso que nós vamos aprender nessa lição. Nossa segurança, ela vem de Deus, do Senhor que fez os céus e a terra. Texto áureo. Disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possuis. Lucas 12, versículo 15. Verdade prática, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. De maneira alguma, a nossa esperança está fundamentada nas riquezas deste mundo, porque se isso acontecer, nós vamos ficar frustrados. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 27. É o Sermão do Monte que nós estamos estudando. 3 capítulos do Evangelho de Mateus está relacionado ao sermão, aos ensinos de Jesus para a vida do cristão. Introdução da nossa lição. Na lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de juntarmos tesouro nesse mundo e sobre ansiedade. Foram um dos ensinos que Jesus ensinou no monte, do dinheiro e da ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro, pessoas matam, se corrompem, perdem a salvação. Não podemos idolatrar os bens materiais. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais, e não mais do Senhor que provê as nossas necessidades. Tópico 1: riqueza do céu e riqueza da terra. Subtópico 1: uma conciliação impossível, riqueza do céu e riqueza da terra. Vamos ver isso nessa lição.
Já, já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos olhos, nem pela soberba desse mundo. 1 João capítulo 2, versículo 16. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação no Evangelho de Mateus capítulo 4, foi o oferecimento dos reinos desse mundo, riqueza, poder do dinheiro, poder da riqueza. Foi isso que Satanás ofereceu a ele. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas desse mundo e ele sabia que devia adoração a quem ele devia adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens. Precisamos conscientizar disso. É impossível agradar a Deus e aos homens. Servir a Deus e a mamão. Palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Subtópico 2. Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como a uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. O Mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Presta bem atenção nisso. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Então não podemos ficar presos nas riquezas, presos nas coisas desse mundo. Precisamos nos concentrar nas coisas divinas, as coisas que são eternas. Aqui as riquezas passam, os tesouros acabam, muitas vezes levamos golpe e não conseguimos ter aquele êxito que nós queremos, mas vamos construir tesouros no céu. Subtópico 3. O que o cristão precisa saber sobre bens materiais? Jesus não estava condenando adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riqueza, como por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, tudo homens ricos do Antigo Testamento. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixe, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Mateus 6, versículo 12. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo. É o Senhor e não o homem. O homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ao acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e alma eram um em todas as coisas lhe eram comuns. Precisamos voltar aos princípios bíblicos e aprendermos com a igreja do primeiro século, a igreja de Atos dos Apóstolos,
que eram abençoados e abençoavam a todos. Muitas pessoas têm sido levado pelo egoísmo, pela idolatria ao dinheiro, e pessoas têm se corrompido, têm matado em nome do dinheiro. Mas que Deus nos ajude e tenha misericórdia da nossa alma. A síntese do primeiro tópico: a riqueza do céu e a riqueza da terra não têm conciliação. Tópico 2: idolatria ao dinheiro. Quantas pessoas estão adorando, idolatrando, dando a sua adoração, dando a sua idolatria, adorando ao dinheiro. Subtópico 1: o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas desse mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em quem? Em Jesus Cristo de Nazaré. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo. Porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo que fizemos com nossos bens, talentos, segundo a parábola do mordomo infiel, em Lucas capítulo 16. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. As riquezas, a injustiça, a cobiça e o poder estão juntos. Quantas pessoas não têm matado, perdido a salvação pela injustiça, pela cobiça, para ter um poder aquisitivo? Pessoas fazem de tudo, idolatram a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus falou isso, subtópico 2, idolatria a Mamon. Vamos ver isso nesse tópico. Jesus disse isso, não pode, não tem condição, não existe possibilidade. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouro na terra ou nos céus, servir a Deus ou a Mamon. Lembre-se de que a dedicação a um deste vai gerar a exclusão do outro, pois não há como possibilidade de harmonizá-los. Nossos corações não podem estar divididos entre o terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que os crentes escolhem o dinheiro ou o conforto dos bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terá outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Então as pessoas pensam que idolatria é somente adorar pessoas, imagem. Não. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o nosso coração. Idolatria é tudo aquilo que toma o primeiro lugar da nossa vida, pois o primeiro lugar da nossa vida deve ser o Senhor. Se tem alguma coisa em primeiro lugar, é idolatria. Subtópico 3. A riqueza condenada por Cristo. Vamos ver. Na parábola do rico insensato, em Lucas 12, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus.
Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto a confiança nela, mas infelizmente vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Nós não estamos livres de tudo isso. Precisamos orar, vigiar e pedir graça de Deus para que nada desse mundo venha se tornar a nossa adoração. Precisamos adorar somente a Deus. A sinopse do tópico 2. A idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o lugar do coração do ser humano. Quando que o dinheiro vira idolatria? Quando ele está no meu coração. Tópico 3. Vivendo a quietude espiritual em Deus. Subtópico 1. Os males advindo das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Muitas pessoas hoje vivem com ansiedade no dia de amanhã. Pessoas ficam ansiosas até pelo mês que vem. Jesus ensinou para que nós não andemos ansiosos com nada dessa vida. A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não devemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Salmo 23, como nós conhecemos, o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo o que precisamos. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Precisamos trabalhar, precisamos viver, é dever do ser humano. Mas precisamos também ter um espaço de adoração, um espaço de devoção, um espaço de cultuar ao Senhor nosso Deus. Jesus ensinou para não ficarmos ansiosos, preocupados demasiadamente com as coisas desse mundo, que nos levará à depressão, que nos levará à frustração. Subtópico 2. Vivendo sem equitação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntem celeiro, mas o Pai Celestial a sustenta. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupados, se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Que venham a lançar da nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é que cuida de nós. Filipenses, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, que Ele tem cuidado de nós. Precisamos colocar aos pés do Senhor Jesus as nossas preocupações, as nossas ansiedades, o nosso dia a dia, porque o Senhor Jesus, Ele tem cuidado da sua igreja. O Senhor Jesus tem cuidado do seu povo.
Subtópico 3, vivendo, agora sim, vivendo sossegados, descansados em Deus. Não vivia inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo a Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes. Mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará ele dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nesse tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos verdadeiros descanso. Nesse tempo tão de imediatismo, nesse tempo de ansiedade, em que as pessoas procuram tudo para ontem, as pessoas vivem em ansiedade, correndo para cima e para baixo, precisamos viver a quietude e a calma que vem de Deus para nossas vidas. A sínopse do tópico 3. As preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. As preocupações demais com as coisas terrenas nos trazem males para a nossa alma. Vamos ficar doentes espiritualmente. Quantas pessoas estão caindo em depressão por causa de ansiedade? A ansiedade vai gerar depressão e nós vamos ficar dependentes de remédio, de muitas coisas, por causa da inquietude, das preocupações com as coisas terrenas. Conclusão da nossa lição. Os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas os nossos corações não estão nas riquezas desse mundo. Não amemos o dinheiro e usem todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Esta foi a nossa lição de número 10. E a nossa conclusão: devemos estar consciente que a boa dádiva, o dom perfeito, só pode vir de Deus. Só Deus pode cuidar da minha vida, da sua vida, e Ele supre todas as nossas necessidades. Não precisamos viver ansiosos, não precisamos colocar nosso coração na riqueza deste mundo, não precisamos ficar buscando coisas materiais, porque o Senhor é o Senhor que cuida da sua vida, meu irmão. O Senhor é o Senhor que cuida da minha vida, que cuida da nossa vida. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo aqui na terra vai passar. Tudo aqui na terra é passageiro. As riquezas terrenas, o carro, o dinheiro, o trabalho. Como já disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu vou tornar para lá. Nada desse mundo nós levaremos. Busquemos primeiro, em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça, e depois as demais coisas serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado a nós? Muitas pessoas pensam em riqueza, pensam em bens materiais, mas o que vai ser acrescentado? O pão cotidiano, aquilo que nós precisamos para viver, as nossas vestes, o alimento que vai na nossa mesa. É sobre isso que Jesus estava falando. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus continue abençoando, e até a próxima lição de número 11, que com certeza nós estaremos aqui na próxima semana. Deus te abençoe
em nome do Senhor Jesus.